Cumprimento-vos com a paz e a graça de Deus nosso Pai. Hoje a lição de terça-feira tem como tema discernimento espiritual aplicado. Depois que o apóstolo Paulo foi preso, o povo filipense ficou preocupado com a sua prisão. Um sentimento de tristeza veio sobre aquele povo. O nosso pregador, aquele que nós amávamos tanto, aquele que fundou várias sinagogas, aquele que nos ensinava sobre Jesus Cristo, estava encarcerado. Esse era o sentimento que o povo de Filipenses sentia com a prisão de apóstolo Paulo. Tanto é que eles mandaram Epafrodito para verificar a situação em que o apóstolo Paulo se encontrava e ajudar o apóstolo Paulo naquilo que são as suas necessidades. Mas algo interessante aconteceu aqui. Como é que o apóstolo Paulo encarava a situação em que se encontrava? Qual foi a atitude de Paulo quando esteve preso? Isso poderia significar o fim da sua atividade missionária. Mas o apóstolo Paulo nos ensina em várias lições de como nós devemos nos comportar quando estamos em situações difíceis, quando atravessamos vários desertos. Olha a lição que vamos aprender a partir do verso 12 do capítulo de número 1 de Filipenses. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Olha, as dificuldades que ele se encontrava o ajudaram no progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo é alguém que fez das circunstâncias oportunidade para propagar o Evangelho. Tanto é que a mensagem, a palavra de Deus foi anunciada para toda a guarda pretoriana. É difícil imaginar que muitos pensaram em se beneficiar com a prisão de apóstolo Paulo. Muitos daqueles que a sua luz era fusca com a presença do apóstolo Paulo acharam o momento de se beneficiar com a prisão de apóstolo Paulo. E isso a lição chama de egoísmo. E isso acontece muito nas igrejas. Nas igrejas ultimamente acontece a questão de uns acharem que são melhor do que os outros, uns acharem que quando o outro está no púlpito, ele não pode aparecer, só nós é que podemos aparecer, só nós é que podemos pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo não ficou triste, talvez ficou triste, mas ele não ficou desesperado. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 17 e no verso 18. Olha o que ele diz: os outros não anunciaram Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Então nós encontramos aqui aquelas pessoas que de alguma forma não pregam Cristo por bons motivos. Pregam Cristo para que o seu nome seja reverenciado, para que o seu nome, ou para que a sua visibilidade, ou aqueles que pregam Cristo simplesmente para ter visibilidade. E essa não deve ser a atitude de um cristão. O cristão deve se baixar, tal como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Essa deve ser a nossa atitude como cristão. E como pergunta de reflexão, a lição trouxe a seguinte: que lições você já tirou de situações difíceis que trouxeram resultados positivos? Mas quando não enxergamos os benefícios, como confiar sempre em Deus? Como confiar sempre em Deus quando você se encontra em dificuldades, mas você não acha benefício? Esta é uma pergunta que você deve responder com sinceridade. E assim fica aqui a nossa lição de hoje.